Olá, tudo bem? O meu nome é Paulo Henrique Silva e esta é a minha série de estudos bíblicos em vídeo com o propósito de incentivar-lhe a conhecer e a prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. O estudo de hoje visa aguçar o seu interesse sobre a que talvez seja a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas. Talvez seja mesmo o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Há alguma dúvida aí em relação à carta de Tiago, mas há fortes indícios que a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento, seja esta importante epístola de Paulo àquela região da Galácia, aquele povo que ele tanto amava. Esta carta tem fortes repercussões, desdobramentos nos dias de hoje. Tanto naquela época quanto hoje, nós precisamos estar firmes, tal como Paulo nos incentiva, nos alerta, na justificação por meio de Cristo, na liberdade que temos em Cristo e na vida de santidade que podemos ter se andarmos no Espírito. Para que haja uma compreensão melhor da carta, vale a pena fazermos uma visita aos aspectos históricos e geográficos. A região da Galácia, província romana da Galácia. Você pode ver aqui em destaque, neste mapa, representando províncias do Império Romano. Note ali as províncias da Judéia, mais ao sul, província da Síria, onde está Antioquia, a província da Cilícia, a região da cidade de Tarso, chegando então à Galácia, caminhando mais para o ocidente, regiões da Bitínia e Ponto, da Frígia, Mícia, da Trácia até a Macedônia, descendo para o sul, a região da Acaia, na bacia do Mediterrâneo, a atual Grécia, ali na bacia do Mediterrâneo. Todas essas regiões foram visitadas até a Itália por Paulo durante as suas viagens missionárias. E a região da Galácia foi visitada já na primeira viagem missionária. A região que nós estamos falando foi ocupada inicialmente pelos povos frígios, isto por volta do século X a.C. Na sequência, os celtas dominaram a região, até que vieram os gregos no século IV a.C. e a influência romana a partir do do ano 12 a.C., já com a dominação do Império Romano. Esta região incorporou a Licônia ou Licaônia, e você pode ver menção em Atos 14, 6 e 11. Vale a pena observarmos também esta representação cartográfica atual com a divisão geopolítica dos estados, as repúblicas da Turquia, temos também a Síria, a República do Líbano, o Estado de Israel, a Jordânia mais ao sul e a oeste, a República da Macedônia do Norte, a Grécia e ali também mostrando o mar Mediterrâneo. Portanto, a região, na época chamada de Galácia, hoje está contida na Turquia, faz parte deste país e faço também destaques aqui para você de 3 sítios arqueológicos de Antioquia da Psídia, de Listra e de Derbe, e de uma cidade atual na Turquia, chamada Konia, na qual estão as representações arqueológicas da cidade antiga de Icônio. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe eram cidades da Galácia, hoje na região da Turquia, que foram visitadas pelo apóstolo Paulo. Assim podemos ter um panorama tanto da época do Império Romano quanto nos nossos dias. A região da Galácia tinha como capital a cidade de Âncara, isto para os povos gálatas, como também para o Império Romano, mantiveram Âncara como sua capital. E até hoje a República da Turquia tem nesta cidade de Âncara a sua capital. Uma cidade cosmopolita, uma cidade pujante, estamos tratando aí de uma ordem de 5.500.000 pessoas, habitantes na cidade de Âncara. Não é a cidade mais populosa da Turquia. A mais populosa é Istambul. Lembra-se de Istambul? Bizâncio, Constantinopla, Istambul.
é a cidade mais populosa, mas não é a capital. A capital da Turquia é Ankara, a exemplo do que era no Império Romano e também na constituição dos povos da Galácia. O termo Gálatas, nós precisamos entender bem. Trata-se de um termo geográfico e étnico. Ele remete a uma localização e a um povo. No âmbito da carta de Paulo, trata-se de um conjunto de igrejas. Não é uma igreja específica, como houve a carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Não, aos Gálatas é para um conjunto de igrejas de uma localidade, de uma região habitada por um povo, por uma etnia específica. O povo gálata tinha consigo heranças da dominação celta e da dominação frígia. Incorporou na sequência as influências helenísticas, grega e romana. Eles eram politeístas. A cosmovisão dos gálatas tinha muitos deuses, pouco contato com o judaísmo, muito misticismo e magia. Foi nesse ambiente que Paulo visitou, implantou igrejas e também escreveu esta importante carta. As igrejas da Galácia foram constituídas por Paulo durante a sua primeira viagem missionária. Anos 45, 49, Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Síria. A igreja impôs as mãos e enviou os missionários. Fizeram a primeira viagem missionária passando pela região da Galácia, implantando igrejas em cidades importantes, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Antioquia da Psídia era uma colônia romana, lá se falava o latim, tinha-se a cidadania romana. Leia Atos 13, 14. Icônio, no sul da Galácia, atual Conia, Atos 14, 1 faz menção. Listra, na região da Licaônia, Atos 14, 6 a 8, e também Derbe, também estava na região da Licaônia, conforme relato de Lucas em Atos 14, versos 6 e 20. Qual local? Em qual período foi escrita a carta de Paulo aos Gálatas? Logo aqui no slide você vê uma imagem belíssima de um papiro representando parte da carta aos Gálatas, parte de Filipenses, datado do ano 200. Mas o local e o período exatos da escrita é ainda fonte de debate de hipóteses. Diversas hipóteses têm sido levantadas. Algumas hipóteses relacionadas ao local, outras à data, e uma associação entre elas. Seria uma carta escrita na Galácia do Norte ou na Galácia do Sul? Em um período mais avançado, talvez na terceira viagem missionária, ou no período muito próximo ao fim da primeira viagem missionária. Bem, as evidências e também o pensamento de diferentes especialistas estão convergindo para que ela tenha sido escrita em Antioquia da Síria após o final da primeira viagem missionária. Nos anos 48, 49, conforme Atos 14, 26 e 28. Colaboram para esta hipótese, delineando o local e a datação da escrita dessa carta, o fato de Paulo não mencionar na carta aos Gálatas o Concílio de Jerusalém. Se ele já tivesse ocorrido, certamente Paulo teria mencionado, pois aumentaria a força da sua argumentação. Como não há qualquer menção, é provável que a carta tenha sido escrita antes do Concílio de Jerusalém. E como ela foi escrita depois do estabelecimento das igrejas, ficamos ali neste intervalo entre o final da primeira viagem, foi escrita após a primeira viagem missionária, antes do Concílio de Jerusalém. Estamos nesse intervalo de tempo, aí por volta mesmo dos anos 48 e 49. Paulo retorna da primeira viagem missionária, onde estabeleceu as igrejas da Galácia, escreve a carta aos Gálatas e depois participa do Concílio de Jerusalém. A solidez da convicção sobre esta hipótese ainda não está estabelecida, mas muitos especialistas concordam com este ponto de vista.
Agora, com respeito à autoria, isto não há dúvida. Veja aqui Paulo representado por Rembrandt numa pintura do século XVII, Paulo ali no meio de escritos. A autoria é muito clara. Paulo se identifica. Ele mesmo se apresenta como sendo o autor da carta. Veja lá em Gálatas 1:1, 6:11. Há um consenso estabelecido sobre a autoria, consenso este que se firmou no início da igreja. Lá ainda no século II, já houve o reconhecimento de ser Paulo o autor da carta aos Gálatas. Ele escreveu com uma preocupação. Algo estava perturbando o espírito, estava tirando a paz do coração do apóstolo Paulo e ele precisou escrever esta carta assertiva às igrejas na Galácia. A preocupação dizia respeito aos judaizantes. Judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo que desceram da Judéia para Antioquia da Síria e prosseguiram pelas cidades onde Paulo havia implantado igrejas. Mas eles estavam desqualificando o trabalho de Paulo como missionário e também contestando a justificação pela fé, que é base no Evangelho. Eles diziam que, sim, a fé em Jesus Cristo é muito importante, mas não é o bastante, não é suficiente. Além da justificação pela fé, há necessidade também de cumprir a lei. Eles insistiam nos ritos da lei, eles apregoavam a circuncisão como condição para a salvação. Não era suficiente a circuncisão, era necessário também guardar os sábados, era necessário também participar das festas religiosas e também cumprir as dietas cerimoniais. Tudo isso deveria ser exigido daqueles que se convertiam ao cristianismo. Eles precisavam primeiro ser judeus para depois serem cristãos. Isto afastava a igreja do verdadeiro evangelho e também afastava de Paulo, o pastor que havia constituído estas igrejas. Portanto, era uma fonte constante de preocupação. Paulo notou que precisava urgentemente resgatar aquelas igrejas para a essência do evangelho e assim ele escreveu a carta aos Gálatas. 3 propósitos eu posso destacar aqui para você. Primeiro, a defesa do apostolado de Paulo. Porque os judaizantes não atacavam apenas o que Paulo falava, atacavam a própria figura de Paulo, a sua autoridade apostólica. Diziam, Paulo não está falando para vocês um evangelho completo. Aliás, Paulo não é um apóstolo completo, ele não é um dos 12 de Jerusalém. Portanto, vocês não devem acreditar nisso que Paulo está falando, não está completo, é necessário você acrescentar algo àquilo que Paulo ensinou para vocês. A autoridade estava sendo denegrida pelos judaizantes. E Paulo, muito enfaticamente, já em Gálatas 1:1, certifica a sua própria autoridade apostólica. Paulo, apóstolo, enviado por Jesus Cristo, enviado por Deus Pai. O que é um apóstolo? Aquele que foi enviado pessoalmente por Jesus Cristo. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus naquele caminho de Damasco. Ele foi comissionado por Jesus ressurreto. Isto é muito importante naquela época e também nos dias de hoje, pois afasta toda a questão relacionada a apóstolos atuais. Não temos apóstolos atuais, porque isso seria possível somente se Jesus, em pessoa, os comissionasse. O que aconteceu certamente com Paulo. Segundo propósito, a defesa das boas novas da salvação, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, conforme Gálatas 2,16. Quem está dizendo isso? Um judeu. Paulo, um judeu, testemunhando que a lei não é capaz de salvar, que é necessária a justificação
pela fé no sacrifício de Cristo. Esta era uma palavra muito importante para a igreja que estava nascendo naquela época, para os nossos dias também, e o foi para os reformadores. Na época da reforma, a leitura de Gálatas fortaleceu o ânimo, deu força ao espírito daqueles que apregoavam a justificação pela fé, os reformadores. Terceiro propósito importante dessa carta, a defesa da liberdade cristã. Por que vocês vão retroagir? Porque agora vão voltar aos ritos do judaísmo, porque vão voltar à antiga aliança, se a nova aliança se apresentou para nós por meio de Jesus, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, conforme Gálatas 5:1. Não é necessário cumprir os ritos da lei, pois a lei foi cabalmente cumprida por Cristo naquela cruz, está consumado. Isto corrobora o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, a escrita da lei, que consistia em ordenança e nos era contrária, Cristo rasgou, pregando-a na cruz. Este terceiro propósito toca fortemente na consciência cristã. Não fiquem com saudade das cebolas do Egito, não fiquem com saudade dos ritos. Isto vale para nós. Algumas igrejas buscam trazer ao culto cristão rudimentos da lei. E essa lei, Paulo disse claramente, são elementos fracos, são princípios elementares, sem poder para a salvação. A lei foi provisória, ela serviu de aio, ela serviu de ajudadora, serviu de mestre, apontando para Cristo, mas ela não tem o poder de salvar. Constitui-se, portanto, a carta aos Gálatas a um importante documento de doutrina teológica cristocêntrica. Veja a leitura, acompanhe comigo a leitura de Gálatas 2:16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, nem mesmo Abraão. Paulo traz Abraão como exemplo na carta aos Gálatas. Abraão foi justificado por meio da fé e não pela lei, até porque a lei só foi apresentada ao homem 400 anos depois de Abraão. Ele não poderia ter sido justificado pela lei, mas ele é o pai da fé. Nós temos a mesma fé de Abraão e é por meio desta fé em Cristo que nós somos justificados. A lei nunca salvou ninguém e nunca salvará. Ninguém será justificado pela lei. A lei aponta o pecado, ela aponta para a necessidade que temos de um Salvador, Salvador este que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebo que você já está bastante empolgado, quer imediatamente começar a sua leitura, o seu estudo de Gálatas a partir desta introdução que estamos fazendo aqui. Para facilitar ainda mais o seu estudo, pontuo um sumário da carta. Primeiro ponto, a abertura. Não diria exatamente uma saudação, é muito comum Paulo iniciar a carta saudando a igreja, amados, filhinhos, graça e paz. Nessa carta é diferente. A abertura é, na verdade, uma repreensão. Por que vocês estão rapidamente assim, deixando o verdadeiro evangelho? Paulo já exorta na abertura, capítulo 1, versos de 1 a 5. Segundo tópico do sumário, Paulo problematiza, descreve o problema, o que está acontecendo nas igrejas da Galácia que tem me preocupado tanto. Eu os deixei, eu os ensinei, mas agora vocês estão sendo motivo de preocupação para mim. Por quê? E ele apresenta toda a argumentação problematizando o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Terceiro ponto do sumário, Paulo defende o seu próprio apostolado. Estamos do capítulo 1, verso 11, até o capítulo 2, verso 14. A legitimação, as credenciais de Paulo como um verdadeiro apóstolo. Ponto 4 do sumário. Paulo defende
o Evangelho. Sim, é a defesa clara do Evangelho da justificação por meio da fé, das boas novas da nova aliança que temos em Cristo Jesus. Vai lá do capítulo 2, 15 até o 4, 31. Ponto número 5, Paulo defende a liberdade cristã, a nova vida, a transformação que temos após sermos justificados por meio de Cristo Jesus. Vivemos uma vida de liberdade. Não deixe que a lei te aprisione, não deixe que os ritos te aprisionem, porque eles foram cumpridos integralmente por Cristo. Nós não precisamos cumprir estes ritos. Nós vivemos a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo se despede com uma bênção, conforme o final da carta, lá no capítulo 6, verso 18. Aí está o sumário, e sei que você irá agora dedicar-se, empenhar-se no estudo dessa carta. Mais uma mensagem importante para o seu coração, extraída de Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aquele Espírito que nos deu a vida, que nos deu a nova vida, também deve conduzir os nossos passos. Justificados que somos, salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, agora buscamos viver em santidade. Em liberdade, mas em santidade. Só conseguiremos ser santos, viver em busca da santidade, se vivermos, se andarmos no Espírito. Não será pelo nosso braço forte, não será pela nossa força de vontade a cada dia, mas pelo poder do Espírito Santo viveremos em santidade e testemunharemos o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Agradeço a você muitíssimo por ter participado deste estudo. Quero convidar-lhe a observar outros materiais interessantes no meu site, também no canal do YouTube, para o enriquecimento, para a sua edificação cristã na palavra do Senhor. Que o Senhor o abençoe, a abençoe, o guarde, aguarde, bem como a toda a sua família. Até um próximo estudo. Muito obrigado.